Boa, acredito que dê para ver minha tela, né? Alguém me Dá confirma? sim, dá sim. Boa. Boa noite, gente. Obrigada por terem vindo, enfim, na aula de Química. A gente vai fazer uma aula de revisão aqui um pouquinho diferente, porque a gente escolheu uma abordagem mais específica. Mas, enfim, qualquer dúvida, sintam-se à vontade para fazer todas as perguntas. Se vocês não entenderam nada, podem fazer perguntas também, não tem problema. Colocar tantas dúvidas aqui no chat quanto abrir o microfone. Esse primeiro slide, né, eu só reservei ele para poder lembrar vocês uma coisinha que provavelmente a gente já falou muitas vezes, mas que é importante principalmente no Enem, né, principalmente no segundo dia que vocês vão ter questões mais exatas, que costumam ser questões com menor índice de acertos, né? E no Enem, não sei se vocês lembram, mas existe uma coisa chamada TRI, que é a teoria de resposta ao item. E o que diz o TRI, né? Vamos supor aqui que a gente tem um sistema para poder responder as questões, né? E esse sistema, ele é uma forma de você deixar a avaliação, segundo o modelo do Enem, um pouco mais justa, né? Porque se ele não vai valorizar somente os seus acertos, mas sim a dificuldade deles. Então, aqui nós temos dois casos, né, aqui de um mocinho e uma mocinha, né, nesse diagrama, e eles fizeram o mesmo número de questões e eles acertaram e erraram no mesmo número de questões. Então, cada um errou 4 e acertou 3 questões. A diferença é que esse personagem, ele acertou questões que são consideradas mais fáceis. E como a gente sabe quais são as questões mais fáceis? Eles pegam lá o índice de acertos e aquelas questões mais acertadas são as mais fáceis e as questões mais erradas são as mais difíceis, né? Então eles pegam esse índice. Então, se você tem maior número de acertos de questões fáceis, você tira notas maiores nessas competências. Por quê? Porque o Enem fala assim, ó, se ele acertou as questões mais fáceis e errou as questões mais difíceis, quer dizer que eu tenho mais coerência nos acertos, né? Porque faz sentido você acertar conteúdos que são mais fáceis e errar conteúdos que são mais difíceis, né? Ao contrário dessa personagem, que ela acertou uma questão fácil e acertou as duas mais difíceis, né? E errou o restante das fáceis. Então, o Enem presume que ela chutou essas questões mais difíceis e por isso ela acertou. Então, nisso, a nota dela pelo TRI vai ficar menor. Então, isso é uma coisa para, enfim, tanto uma estratégia de prova, para que vocês tentem fazer as questões mais fáceis primeiro, né? Mas também para vocês ficarem tranquilos quando vocês não acertaram muitas questões, né? Então, não se desesperem caso isso aconteça. Tentem manter essa coerência de. Peraí, deixa eu aceitar alguém. Oi, Mariana. Tentem manter essa coerência, né, de acertos mais fáceis, depois as questões médias e as questões mais difíceis, porque assim a nota de vocês tem a chance de ser maior. Enfim, não se desesperem nessas áreas. É só para a gente lembrar um pouquinho desse esquema do Enem, tá bom? Eu trouxe uma questão aqui para a gente resolver. Socorro, que eu estou coisando o slide. Posso fazer um comentário, Cá, enquanto você arruma os slides aí? Tá proibido. Tá proibido? Então vou do Pode protocolo. falar. Não, mas é super importante vocês saberem disso, porque é até uma questão de vocês montarem estratégia na hora de resolver a prova de vocês, tá? Por quê? Eu tava assistindo algumas entrevistas de alguns professores, esses cursinhos maiores, né? Falando sobre o que eles esperam do segundo dia de Enem. Porque o primeiro dia, ele não foi tão conteudista, mas foi uma prova muito longa, né? Tinha muitos textos, muitos enunciados, muita interdisciplinaridade. Então, é de se esperar que no segundo dia seja da mesma maneira, sabe? Então, se a prova for muito longa, é super importante vocês montarem estratégias de focar nessas questões mais fáceis, sabe? Caso vocês veem que não vai dar para responder tudo. Então, saber disso é muito importante na hora de vocês tentar montar o esquema, a estratégia para resolver a prova, sabe? Boa, gente, não sei o que tá acontecendo. Toda vez que eu tento escrever alguma coisa, tipo, ele escapa e ele faz isso.
Esse sabão que entrou agora. Tipo, não sei o que tá acontecendo. Olha isso, não tô fazendo, tipo, nada. Deixa eu ver. Tipo, não sou eu que tô escrevendo. Tenta clicar no botão do meio. Você não clica no botão do meio do mouse e ativou esse negócio de rolamento aí, ó. Então, deixa eu ver. Ó, aqui eu tô coisando. Aí eu vou ativar a caneta. Meu Deus, não era pra isso acontecendo. Olha isso. Só não precisa quebrar o computador, tá bom? Não, tô tentando. Tá, eu acho que eu vou tentar escrever com o mouse e não com a caneta, porque aparentemente isso não está dando certo. Não sei porquê, mas tudo bem. Boa, gente, pra gente não perder mais tempo, vou tentar fazer aqui com o mouse, não garanto uma letra excelente. Mas vamos lá. Essa primeira questão aqui, a gente tentou pegar questões que elas são do Enem, né? Mas elas têm abordagens que não necessariamente você precisa saber de química para poder fazer essas questões. E essa primeira questão aqui que eu trouxe, ela tem uma abordagem mais matemática, no sentido de que talvez, se você não soubesse química, talvez usando alguns conceitos de matemática, você conseguisse resolver essa questão com mais facilidade. Então, a primeira dica assim, que eu acho fundamental quando a gente for responder uma questão do Enem é ler o comando da questão. O que é o comando dessa questão? É esse trechinho que aparece aqui que fala o que ele quer que você responda. E é muito interessante quando você tem a prova com textos enormes, você lê esse comando para saber o que ele quer que você busque nas questões, né? Então aqui o comando fala assim: considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1 para a constante Avogadro e a massa molar do cálcio igual a 40 gramas por mol. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Então, ele está te dando algumas informações. Está te dando a constante de Avogadro. Vocês lembram que ela representava, por exemplo, um mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou 6 vezes 10 a 23 átomos, né? Ele te dá a massa molar, lembra que a massa molar é aquela característica de cada átomo, então, lembra que a gente em algum momento citou que cada um tinha sua massa, né? Os elementos químicos, eles também têm a sua massa, igual o cálcio, né? E ele fala de uma tal quantidade mínima diária. E essa quantidade mínima é algo que a gente tem que buscar no texto. Se ele não está te dando na questão, é porque ou ele quer que você descubra qual a informação que ele deu, ou ele quer que você ache no texto. E realmente, vamos ler o texto aqui para ver. O brasileiro consome, em média, 500 miligramas de cálcio por dia. Então, aqui a gente já tem uma quantidade. Quando a quantidade recomendada é o dobro. Então, quer dizer que a quantidade recomendada que o brasileiro precisa consumir de cálcio é o dobro do que ele está te dando. Então, é 500 miligramas. Gente, desculpa por essa letra com o meu mouse, porque vai sair horrível, tenho certeza disso. Mas eu vou tentar. Ele quer 500 miligramas vezes 2, certo? Porque ele quer o dobro, que essa é a quantidade mínima que você tem que ingerir de cálcio. E aí ele dá uma enroladinha, né? A alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Então aqui ele só te dá uma contextualização. Então, a partir desses dados, ele quer que você calcule a quantidade mínima diária de cálcio a ser ingerido que uma pessoa supra as necessidades. Você pode fazer alguns caminhos. O primeiro deles é pensar em achar, primeiro, a quantidade de cálcio em massa e depois fazer essa conversão para átomos. Então, fazendo várias regras de 3. Existe uma técnica também chamada de análise dimensional. Então, fala assim, não lembro nada do que é
um átomo, não lembro o que é um mol, eu não lembro o que é massa molar. Então, uma abordagem que eu vou mostrar aqui para vocês responderem essa questão é supondo que vocês não sabem de nada disso. Então, vamos pensar aqui que ele quer a quantidade de átomos. Então, a nossa resposta tem que sumir com todas as unidades que ele está apresentando, né? Sumir com todas essas unidades para a gente chegar no número de átomos. Então, vamos começar escrevendo aqui todos os valores que a gente tem. Então, a gente tem 6 vezes 10 a 23 mol. E reparem... Ai, a minha letra vai ficar horrível com o mouse, desculpa por isso. Mas não estava nos planos. Mas eu tinha mol a menos 1. Quando tem mol a menos 1, quer dizer que o mol ele está dividindo. Beleza? A outra informação que ele te dá é 40 gramas por mol. E aí você pensa, se eu tenho que sumir com a unidade mol, se eu colocar aqui dividindo, ele vai dar uma divisão com mol, eles não vão cortar, certo? Mas se eu colocar mol aqui em cima, um que está dividindo e outro que está multiplicando, eles vão se cortar, certo? Então, se eu inverter essa quantidade, então colocar 40 gramas embaixo, 40 gramas por mol, né? Eu só estou escrevendo de forma invertida para sumir com esse mol, certo? E boa, já estou sumindo com esse mol, preciso sumir com essa grama. Qual foi o outro valor que ele me deu? A quantidade mínima, né? Então, 500 miligramas vezes 2. Isso daqui vai me dar 1.000 miligramas, mas a gente precisa sumir com grama. Então, a gente vai converter de 1.000 miligramas para grama, certo? Se vocês lembrarem lá das nossas aulas de conversões, esse prefixo mili, ele representa 10 a menos 3. Então, quer dizer você dividir por 1.000. Se a gente dividir isso por 1.000, ou voltar 3 casas, a gente vai chegar em 1 grama. Certo? Tudo bem nessa etapa, gente? Me confirmem aqui no chat se tudo bem até aqui. A Letícia simplesmente me chamando de confusa com a tecnologia, ela compactou com o Thales nas aulas dele, porque eu recebo todos os prints, e agora me chamando de confusa com a tecnologia. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Bom, o Savão falou que tudo bem. Então, para a gente sumir com essa grama, a gente vai escrever aqui em cima 1 grama. Boa? Isso daqui se chama análise dimensional. Então, agora a gente vai cortar todas as unidades que aparecem dividindo e multiplicando. Então, essa aqui está dividindo e essa aqui está multiplicando. O que tem em cima, corta com o que está embaixo. Aqui, grama está em cima e corta com essa grama que está aqui embaixo. E aí vai sobrar 6 vezes 10 a 23. Eu vou abrir essa, só para fins matemáticos, abrir essa potência, que eu estou escrevendo errado, 60 vezes 10 a 23, a 22 no caso, né, porque eu coloquei um zero, dividido por 40. Então, a gente corta esse zero com esse zero, 6 dividido por 4 vai dar 1,5 vezes 10 a 22. E aí a gente chegou na nossa resposta sem necessariamente saber o que era o mol, sem necessariamente saber o que era uma massa molar. Mas só observando as unidades, sabendo que no final eu tinha que chegar em átomos, eu cheguei na resposta final, que é a letra B. Então, vocês viram que não precisava ter nenhum conhecimento prévio de química ou um conhecimento muito aprofundado para a gente conseguir responder essa questão. Né? Eu podia só usar da matemática para achar a resposta final. Mas se eu quisesse fazer por química, eu podia lá pegar aqui o mol, é igual a 6 vezes 10 a 23, que vai, para um átomo de cálcio, vai corresponder a 40 gramas por mol, e fazer várias regras de 3 para poder achar o valor final. Tudo bem? Mas essa aqui é uma abordagem não química para a gente tentar responder essa questão. Beleza?
Tudo bem? Posso passar para a próxima? Boa, eu acho que vocês não responderam nada, então eu acho que tá tudo certo, né? Vou para a próxima. Nessa questão, eu vou mostrar para vocês como eliminar 3 alternativas de uma vez, com base nos conhecimentos que vocês têm também. Essa é do Enem 2019, se eu não me engano, esse é o PPL, mas enfim, tem a mesma abordagem do Enem. Então, primeiro deu o comando da questão. Então, com base nesses resultados, pode-se concluir que a água está contida no frasco, né? Então, tá falando da água, ele quer saber onde ela está. Então, vou pronunciado para o texto. Em um laboratório de química foram encontrados 5 frascos não rotulados, contendo propanona, água, tolueno, tetracloreto de carbono e etanol. Para identificar os líquidos presentes nos frascos, foram feitos testes de solubilidade e inflamabilidade. Foram obtidos os seguintes resultados. Ele está falando da água, e eu vou mostrar para vocês o primeiro resultado. O terceiro, no caso, que ele mostra aqui, né? Frascos 3 e 4 contêm líquidos não inflamáveis. Água é inflamável? O que vocês acham? Alguém fala comigo, pelo amor de Deus. Não, a água não é inflamável, certo? Então, a partir do momento que você sabe que a água ela não é inflamável, ela tem que ser o 3 ou 4, certo? Então, a gente já descarta 1, a gente já descarta 2 e a gente já descarta 5. Automaticamente, quando você faz isso com base, você sabendo que água você não vai deixar lá e ela vai pegar fogo, você já eliminou 3 alternativas e já tem 50% de chance de acertar. Então, você não tem que chutar às cegas, você consegue eliminar as alternativas que você acha absurdas, né? Essa é uma outra estratégia para responder questões. A partir disso, a gente pode pensar em outras 2 substâncias que ele mostra aqui, ó. A primeira delas, etanol, que é um álcool, né? E vocês lembram, etanol é um pouco mais conhecido, né? Quando a gente está falando de álcool. E propanona. Propanona, se vocês forem lembrar, é uma cetona. E a gente teve aquela aula lá que mostrava um pouquinho da função cetona, os oxigênios, a parte polar e tal. Oi, Jim, você quer adicionar alguma coisa? Não, sem querer, perdão. Tá bom. A gente tem o etanol e a propanona, né? Se a gente for pensar nisso, a gente já saberia que água e álcool, e a água, nesse caso, e a propanona, eles se dissolvem, ou seja, eles se solubilizam, e, portanto, a gente tem 3 substâncias aqui que se misturam e que, portanto, tem que corresponder a essa primeira afirmação, certo? Que contém líquidos miscíveis. E, portanto, por exclusão, a gente determina que a 3 é a água. Então, a alternativa correta seria a letra C. Caso vocês lembrassem lá da aula de polaridade, vocês também poderiam fazer isso daqui, ó. Pensar que o tetracloreto de carbono é um carbono com 4 cloretos ligados. E tem uma moto passando aqui, peraí. Foi. Com 4 carbonos, com 4 cloretos ligados, certo? E aí vocês fazem aquela coisinha de polaridade. Lembra que esse anula com esse anula com esse, portanto, o momento de polo é 0. Essa substância é apolar, né? Então, a partir disso, vocês conseguiriam fazer todas as substâncias e determinar quem é apolar e quem é apolar. Mas, como a proposta da aula é a gente não usar muitos conceitos químicos para responder, conceitos mais interpretativos, com isso, a gente conseguiria determinar que a água está contida no recipiente 3, por conta só dessa informação de que 3 e 4, elas não são inflamáveis. Tudo bem? Então, aqui você já conseguiria eliminar 3 questões. E aí, chutar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de consciência. Essa aqui é a do Enem Digital do ano passado. Essa é a última questão que eu vou fazer, depois eu vou passar para o Jim, que vai continuar. Ele fala assim, ó, para assegurar, né, ele fala qual gráfico obtido pelo analista, que é o comando da questão, então você já sabe que você vai ter que responder com base em gráfico.
Então, para assegurar a boa qualidade de seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até sua completa fusão e ebulição, obtendo ao final um gráfico de temperatura versus o tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Então, a gente vai olhar o nosso gráfico, certo? E se você toda vez que o Enem falar assim, ó, essa substância é pura, ele está falando que a temperatura de fusão, ou seja, aquela passagem do sólido para o líquido, e a temperatura de ebulição, ou seja, do líquido para o gasoso, são constantes. Ou seja, quando você faz a temperatura, ela não varia nesse processo quando a substância é pura. Sabendo disso, só de olhar o gráfico, vocês vão ver que a primeira coisa é que aqui não tem, aqui tem o sólido, ó. Deixa eu fazer aqui um gráfico só para a gente ver, ó. Um gráfico de aquecimento pelo tempo. Se vocês forem lembrar lá da aula de passagens, né, foi lá no começo do ano, mas vocês vão se deparar com um gráfico de aquecimento que sempre vai falar da temperatura ao longo do tempo. Se vocês lembrarem dos estados físicos, vocês vão lembrar que tem lá o sólido ele vai ser aquecido, né? Então vai ficar sólido mais líquido. Aqui a gente vai ter líquido mais gasoso e gasoso, certo? Então, todo gráfico que tem um perfil de aquecimento vai ter essa cara aqui quando se trata de uma substância pura. E se fosse uma mistura? Esses estados de transição, eles não estariam constantes. Essas retas, elas estariam inclinadas, né? Então, a temperatura, ela ia variar ao longo do tempo. Mas, quando a gente tem uma substância pura, vocês lembram que a temperatura, ela não varia, ela fica constante. E que gráfico desses daqui vocês acham que tem mais ou menos esse perfil? Vocês têm alguma ideia? Exato, gráfico D. Porque o D, o que acontece? Você está aquecendo, chegou aqui, a temperatura ficou constante, certo? Então, aqui ele está passando do sólido para o líquido, está em um estado de transição. Chegou no líquido, você aquece mais um pouquinho. E aí chega na temperatura de ebulição, que também é constante. Então, você tem um estado de transição do líquido para o gasoso. Aqueceu mais um pouquinho, agora é só gás. Aqui, a temperatura ela está variando conforme o tempo passa, né? Então, aqui você tem um gráfico característico de uma mistura, né? Então, você tem esse gráfico característico. Essas duas aqui, nesse caso, varia a temperatura de fusão e, nesse caso, varia a temperatura de ebulição, né? Isso aqui acontece em misturas. Quando uma parte está constante, a gente vai chamar, ou um ponto de ebulição está constante, a gente vai chamar de mistura eusotrópica ou mistura eutética. Né? Isso é só um detalhamento, normalmente não cai, mas só para avisar vocês que também são tipos de misturas. E esse aqui, ele não detalha, ele só detalha o ponto de fusão, né? Ele não está te mostrando o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, o único gráfico que pode ser a resposta correta, assim como a Esther falou, é o gráfico da letra D. Beleza? Tudo bem até aqui? Acho que a próxima questão é do Jim, que ele selecionou. Isso, você vai continuar compartilhando aí, Cá? Posso assistir. Se você Pode quiser, ser. eu posso parar Não, também. tá ótimo, não só pra não dar retrabalho. Então, seguindo a mesma linha, galera, eu tentei trazer algumas questões que elas têm um pouco de química, sim. Eu acho que, se tiver na tendência dos vestibulares, não tem como isolar mais. Porém, são questões mais interpretativas. Ou seja, vocês leem um pouco as questões, com um pouco de conhecimento químico que vocês adquiriram aqui, vocês vão conseguir intuitivamente eliminar muitas alternativas e acabar escolhendo pela alternativa correta, tá? Então, vou começar por essas 5, pela questão número 4, né? Então, a questão fala, uma questão em 2015, que ela fala que a gente tem 5 indústrias de ramos diferentes
que foram instaladas ao longo do curso de um rio. E nessas 5 indústrias há o descarte de efluentes que acarretam impacto na qualidade de vida das águas, né? E foram realizados testes que determinaram o pH em diferentes pontos desses rios, a uma temperatura constante de 25 graus. Eles deu os resultados para a gente aí na tabela abaixo. E que a pergunta ela quer saber, né? Ele quer saber qual é o efluente, qual das indústrias que descarta nesse rio um efluente com características mais básicas, ou seja, que tem um pH mais básico. Nessa questão, para vocês responderem elas, vocês só tinham que saber de cabeça a tabela do pH. É basicamente isso. Só com essa informação vocês iam conseguir resolver essa questão, e o resto seria só interpretação de texto. E de cara a gente ia conseguir eliminar umas questões. Por quê? Primeiro, era só você olhar aquelas indústrias que têm um valor de pH abaixo de 7. Por quê? Porque o exercício está pedindo para vocês identificarem que descarta no rio o efluente com características básicas. Então, se vocês lembrarem da tabela de pH, da faixa de pH, abaixo de 7 é uma substância, é um composto que apresenta característica ácida, e acima de 7, né? 7 representando a neutralidade, são substâncias, misturas ou efluentes que correspondem a características mais básicas, tá? Então, de primeira, daria para você eliminar a primeira indústria e a quinta indústria, né? São aquelas que estão isoladas aí no exercício. Boa, cá. No exercício que tem um pH mais ácido, tá? E aí entraria a parte da interpretação de texto. Se vocês forem pessoas mais audaciosas, daria para vocês terem a resposta de cara. Por quê? Quem olharia o pH 7 ali e fosse que arriscar uma neutralidade, já iria eliminar a alternativa C e D, né? Mas vamos fingir que a gente não vai fazer isso e vai trabalhar de uma maneira mais esforçada o exercício, sabe? Então, a gente já concluiu aqui que a primeira indústria ela tem um pH ácido, certo? pH 5,5. Ou seja, ela tem um pH mais ácido sozinha. A segunda... Como que eu posso falar? A segunda frase ali, a segunda sentença, diz pra gente que entre a primeira e a segunda indústria, a gente continua com pH 5,5. Certo? Então, nesse caso, que a gente pode começar a concluir aqui. Bom, se a gente tem a primeira indústria com pH ácido e entre a primeira e a segunda a gente continua com pH ácido, ou a primeira se sobrepõe à característica da segunda indústria, ou as duas têm um pH um pouco mais ácido, né? Só que quando a gente olha para a terceira frase, ele fala que entre a segunda e a terceira indústria, a gente já tem um pH de 7,5, certo? Então a gente pode concluir, bom, aqui já é um pH básico, certo? Dessas aí são as que tem um pH mais básico. Então a gente pode já colocar aí que poderia ser entre a segunda e a terceira indústria, já que o pH do efluente se tornou um pouco mais básico nesse ponto do rio. E para confirmar, a gente olharia as outras fases, né? Porque na terceira e na quarta indústria, o pH caiu, se tornou um pouco mais neutro. Ou seja, olhando as outras sentenças, a gente pode concluir que é a segunda indústria que possui um efluente com característica mais básica. Então, seria a alternativa B. Igual eu falei, nesse tipo de exercício, vocês só sabendo a tabela de pH, vocês iam conseguir resolver, sabe? O resto seria só interpretação de texto. Igual eu falei, se vocês fossem um pouco mais ousados, vocês eliminariam aquelas que têm um pH neutro e ficaria só com a alternativa B, sabe? Mas eu quis fazer passo a passo para mostrar para vocês, igual a Ká falou antes, tem alguns exercícios vocês nem precisam ter um conhecimento de química muito aprofundado. É só saber o básico, saber interpretar o que ele está dando para vocês, que vocês conseguem resolver a questão. Foi alguma dúvida em relação a essa? Porque não poderia ser a terceira indústria? Ó, na terceira fase, ele fala que entre a segunda e a terceira indústria tem um pH 7,5, sabe? Na terceira e quarta indústria, se olhar ali a quarta frase, ele fala que a terceira e a quarta, ele já dá um pH mais neutro. Ou seja, tem uma neutralidade ali, sabe? E na quarta e quinta, confirma isso pra gente, que a quarta e a terceira indústria, ela tem um pH mais neutro. Sendo na segunda, a gente olhou que, quando a terceira indústria estava com a segunda, a gente teve uma característica mais básica. Ou seja, a terceira indústria ela tem uma característica de ser um efluente mais neutro, mais neutralizado,
E quando ela estava com o efluente da segunda indústria, apresenta uma característica mais básica, sabe? Ou seja, a característica mais básica da segunda indústria meio que se sobrepôs, sabe? Foi mais característica. Então foi por isso, porque quando a gente olha para a quinta frase, quando tem a terceira e a quarta indústria, a gente vê uma característica mais neutra que não apareceu quando a gente teve o efluente com a segunda indústria, sabe? A gente teve uma característica mais básica. Não sei se você entendeu. Boa. Mas eu gostei dessa questão, eu trouxe essa questão porque é muito nessa linha, sabe? Só você sabendo a faixa de pH, vocês iam conseguir resolver. Ficou mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Certo, acho que pode passar cá. Essa aqui é uma questão que eu trouxe também, porque pela lógica, vocês olhando as alternativas e o que o exercício pede, vocês iam conseguir eliminar questões alternativas já e deixaria a questão muito mais fácil. E eu vou falar para você. Existe uma questão do Enem de 2018 que eles falam aqui, por exemplo, bebidas podem ser refrigeradas de modo mais rápido utilizando-se de caixas de isopor contendo gelo e um pouco de sal grosso comercial. Nesse processo, ocorre o derretimento do gelo com consequente formação de líquido e resfriamento das bebidas. Uma interpretação equivocada, baseada no senso comum, relaciona esse efeito à capacidade do sal grosso de remover calor do gelo. Do ponto de vista científico, o resfriamento rápido ocorre em razão da... Aqui nesse caso, a gente está falando estritamente de um fenômeno físico, né? Ou seja, o fenômeno físico está acontecendo que as bebidas sejam refrigeradas mais rápidas. Então, nesse caso, se vocês pensassem dessa maneira, vocês conseguiriam eliminar alternativas que mexam com características mais químicas e moleculares em relação ao sal e água, sabe? Então, por exemplo, olhando as alternativas, a gente tem que A, variação da solubilidade do sal, B, alteração da polaridade da água, essa é uma alternativa que daria para a gente eliminar já. C, elevação da densidade do líquido, D, modificação da viscosidade do líquido, então a gente já conseguiria eliminar a alternativa D, e E, diminuição da temperatura de fusão do líquido. Peraí, rapidão. Então, analisando as alternativas agora, o que ele fala? Se vocês lembrarem um pouco das aulas que vocês tiveram, o que a gente pode analisar aqui? O sal, ele vai interagir com a água, certo? E o sal, ele tem um ponto de fusão. O que é um ponto de fusão? Ponto de fusão representa aquela temperatura no qual uma substância sólida ela vai se tornar líquida. Então, vocês lembraram, o sólido tem um ponto de fusão inferior ao da água, certo? Então, a água, para ela se tornar líquida, o que precisa acontecer? Ela precisa absorver calor do ambiente, certo? Então, o que acontece quando a gente coloca o conteúdo nessa caixa térmica? Porque o sal que está lá, ele vai reagir com a água, certo? E ele vai diminuir a temperatura de fusão do líquido, certo? Diminuindo a temperatura de fusão, processo de crioscopia, não, não seria o externo. Você quer falar porque você achou isso? Ah, sim, sim, sim. Mas a crioscopia, no caso, ela diminui a questão do ponto de congelamento, né? É diferente do ponto de ebulição. A crioscopia está ligada ao processo de solidificação, não sei se você lembra. E solidificação é um processo contrário, sabe? Aqui a gente está olhando pontos de fusão da questão, ou seja, o ponto de colocar a substância sólida e tornar ela líquida. A crioscopia é o processo contrário. Não sei se dá para entender. Certo? Show. Então, quando a gente coloca o sal na água, o que acontece é o sal vai reagir com a água e vai diminuir o ponto de fusão da água, certo? Então, diminuindo o ponto de fusão, isso torna com que o conteúdo da caixa térmica, as bebidas começam a gelar de maneira mais rápida, sabe? É o mesmo efeito que ocorre quando a gente mistura com álcool, certo? Quando a gente mistura água com álcool, isso ocorre da mesma maneira, porque o álcool ele tem um ponto de inferior, um ponto de fusão inferior
ao da água. Quando ocorre essa reação, ele diminui o ponto de fusão da água, o que diminui essa aceleração na questão do resfriamento das bebidas, já que eles começam a absorver calor do ambiente, tá? Então, nesse caso, a nossa alternativa seria a alternativa E, diminuição da temperatura de fusão do líquido, certo? A questão da variação da solubilidade, elevação da densidade do líquido, nenhuma dessas questões diretamente, tá? Interfeririam na modificação da temperatura, sabe? No ponto de difusão ou de colejamento do líquido. Ficou claro do porquê disso? Essa é uma questão que eu trouxe, porque eu achei interessante, que se vocês entendessem um pouco dos processos de transformações físicas, sabe? Vocês conseguiriam remover. Porque ela tinha muitas questões que trabalhariam com modificações químicas, né? Das estruturas dos compostos. Seja de viscosidade, polaridade e etc. E o que acontece aqui é só uma interação da água com sal, com que ocorre a diminuição do ponto de fusão da água, que torna mais fácil de absorver calor do ambiente, resfriando as bebidas de uma maneira mais rápida, tá? Ficou alguma dúvida nessa questão? Ficou dúvida ou tá tudo certo? Eu acho que sim, foi que tá tudo certo. Eu Ah, acho. tá. Se tiver dúvida, vocês podem falar que eu explico novamente, tá, pessoal? Então pode passar, cara. Certo, essa é uma questão do Enem. E ela é uma questão um pouquinho mais técnica, só que eu achei importante trazer para vocês. Então, vamos lá. Enem 2018. Aí ele fala que o sulfeto de mercúrio foi usado como pigmento vermelho para pintar quadros e muralhas durante muito tempo, né? Esse pigmento era conhecido como vermelhão e escurece ao passar dos anos. Fenômeno cuja origem é alvo das pesquisas. Essa questão é legal, por quê? Porque o exercício, ele já te dá meio que a resposta. Por que ele te dá a resposta? Porque se você souber o conceito do que ele está pedindo, você resolve de uma maneira muito rápida. Eu vou falar agora o porquê. Ó, ele fala aqui, aventou-se, sei lá o que seja isso, a hipótese de que o vermelhão seja decomposto sob a ação da luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Agora vem o ponto-chave, sabe? Essa reação seria catalisada por íon cloreto presente na umidade do ar. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermelhão e das alternativas. E por que eu gostei dessa questão? E porque se vocês têm o mínimo de conceito sobre o que ele está falando, entendesse, a resposta já está dada, sabe? Porque ele fala que o íon cloreto, que é o que ele quer saber, qual é o papel dele, ele já fala que o íon cloreto, ele atua como um catalisador. Ele fala que a reação ela é catalisada por esse íon cloreto. Então a gente sabe, nesse caso, que o íon cloreto atua como um catalisador. Então, se a gente sabe que o íon cloreto atua como um catalisador, você já deu essa resposta para a gente, é só a gente procurar na alternativa aquela alternativa que define o que é um catalisador. O que um catalisador faz, sabe? E eu gostei dessa questão, porque, por exemplo, é uma questão que ele dá meio que a resposta, e se vocês têm os conceitos básicos, vocês era só bater o olho nas alternativas que vocês conseguiriam responder rapidamente, sabe? Mas só relembrando, o que um catalisador faz? Alguém pode falar rapidinho? Alguém lembra? Pessoas ainda estão aqui conosco? Manifestem-se. Legal. O catalisador é uma peça muito importante, porque ele faz? Ele aumenta a velocidade de uma reação química, sabe? Sem ser consumido por essa reação. Então, o catalisador ele não atua diretamente, ele não é consumido, né? Então, ele não tem efeito no equilíbrio, se vocês lembrarem da aula de vocês.
Então, o papel dele é basicamente acelerar, ou retardar também, uma reação química, tá? Então, essa é a função do catalisador. E como que o catalisador ele faz isso? Como que o catalisador ele acelera uma reação química, sabe? Então, vamos para as alternativas aí. Alternativa A, ele acelera a reação química reagindo com agente oxidante? Não. Se vocês lembrarem do conceito do que é um catalisador, vocês iam lembrar que, bom, eu sei que um catalisador ele não reage, ele não é consumido pela reação química. Então, vocês já iam descartar a alternativa A. B, desloca o equilíbrio químico. Se a gente falasse que um catalisador ele desloca o equilíbrio químico, a gente ia falar que ele está participando diretamente da reação. E a gente sabe que isso não acontece. A gente sabe que um catalisador ele não participa da reação diretamente, sabe? Então, a alternativa B também já ia ser descartada. C, diminuindo a energia de ativação. Se vocês lembrarem das aulas que vocês tiveram, vocês iam saber que um catalisador, ele justamente, ele acelera uma reação química, diminui a energia de ativação dessa reação, ou seja, ele torna o caminho mais curto, sabe? Para você chegar nos produtos de uma maneira mais rápida. Porque ele diminui esse coeficiente energético que a gente tem nas reações químicas. Era aquele gráficozinho, então até bonitinho, que a Ká tinha desenhado, sabe? Então, a alternativa C já seria a alternativa correta. Mas lendo as outras, vai. D, precipitando o cloreto de mercúrio? Não, porque a gente sabe que ele não participa. E E, ele também não absorve a energia da luz visível. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. E eu gostei dessa questão justamente por conta disso, sabe? Era uma questão que podia parecer difícil quando vocês lessem as alternativas, só que no caso era uma questão tecnicamente mais fácil, porque meio que já dava uma resposta para vocês, sabe? Eles queriam basicamente saber se vocês sabiam que era um catalisador ou não. E lendo as alternativas, vocês iam conseguir eliminar aquelas erradas, sabendo qual é o papel de um catalisador. Ficou alguma dúvida? Boa, gente. Alguém tem alguma dúvida? Toda vez que alguma questão ela falar de catalisador, ela tá falando de alguma coisa que não vai participar da reação. A função dele é só acelerar essa reação, né? Então ele não vai participar, ele não vai ser o protagonista, ele vai ser um coadjuvante que tá lá só para fazer as coisas acontecerem mais rápido. Então, normalmente, quando o Enem fala de catalisadores, ele está falando de alguma coisa, e você pode buscar lá nas respostas, que vai diminuir essa energia de ativação. Então, se você tem que dar menos energia, o seu processo ele é favorecido no sentido de acelerar a cinética dessa reação. Tudo bem? Eu fui tentar desenhar o gráfico, mas estava ficando ridículo e eu simplesmente apaguei. Alguém tem alguma dúvida? Boa, Catarine. Bom, pessoas, agora, se vocês já estavam começando a ficar com sono, a gente chega nas questões que estão repletas de textos. Algumas das questões que eu escolhi, elas são um pouco mais antigas com relação ao Enem, exatamente por conta que eu queria trabalhar com vocês a mesma coisa que a Karine e o Jim, essa questão da interpretação. Então, na questão 7, nós temos o seguinte: um medicamento, após ser ingerido, atinge na corrente sanguínea e espalha-se pelo organismo. Mas, como suas moléculas não sabem onde é que está o problema, podem atuar em locais diferentes do local-alvo e desencadear efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua ação? A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não invasiva, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. Muitos pacientes relatam apenas um formigamento no local da aplicação.
O objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele, eletrorrepulsão. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com um fluxo de solvente fisiológico que se forma entre os eletrodos. Eletrosmose, que está na imagem B. Então, aí a gente vai fazer uma análise das alternativas, porém, tudo que a gente vai precisar para resolver essas questões, ela já está descrito no texto. Tá? Então, com o uso da técnica iontoforese, o medicamento ele age diretamente no local desejado. Eu tô lendo a questão aqui no meu PDF e eu tô sublinhando achando que tá aparecendo para eles. Ai, eu esqueci Você que a quer que eu sublinhe? Por favor. Quais partes? Ai, eu tô rindo aqui sozinha de mim mesma. Mas você quer que eu pare de compartilhar? Pode continuar. Tá bom. Na parte que ela está falando ali, ó, como mostram as figuras dessa nova técnica, baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade. Aonde, socorro? Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha da sua apresentação. Como mostram as figuras, baseia-se isso, até o corrente elétrica de baixa intensidade. Então, ó, quando a gente tem uma aplicação na presença dessa corrente elétrica, os íons eles vão se movimentar livremente pela camada central de eletrólito. Nesse caso, a gente vai estar falando numa camada de eletrólito polimérico que vai se distribuir de forma igual, tá? Em toda essa camada. E aí a gente vai ter como que se diz? Como se fosse um aumento dessa concentração. Ou seja, na região que está muito concentrada, a gente passa a ter uma região que vai estar muito concentrada e uma que vai estar pouco concentrada. Então, a gente vai ter uma difusão dos íons. Essa difusão dos íons, ela vai ser promovida exatamente por conta da diferença de potencial, como se estivesse fechando um circuito elétrico. E aí, perceba que essa é uma questão de orgânica, mas ela parece muito mais de física do que de química, porque ela tá envolvendo bastante essa parte de corrente elétrica, como que funciona um circuito, se está aberto, se está fechado. Então, é uma questão que está bem misturada a parte dos conhecimentos, e assim, acaba entrando também um pouquinho de biologia, né? Então, vamos lá analisar as alternativas. De acordo com as informações contidas no texto e nas figuras, o uso da iontoforese, então aqui é com base nessa técnica que eu expliquei para vocês agora, que funciona como se ela estivesse fechando um circuito elétrico, fazendo com que os íons eles consigam se movimentar de forma mais livre. Então, a letra A fala que provoca ferimento na pele do paciente ao serem introduzidos os eletrodos, rompendo o epitélio. A letra A a gente já elimina de cara, porque lá no início, no texto, ele está falando que essa técnica, ela é indolor. Se é uma técnica indolor, significa que o paciente não vai sentir dor. Então, a gente já elimina a letra A, porque se ele vai provocar um ferimento na pele, sendo uma pele, a gente considerando uma pele normal, óbvio, a gente vai ter o processo de dor no paciente. Então, a gente já elimina a letra A, porque a questão já nos fornece a informação de que é um processo indolor.
Letra B. Aumenta o risco de estresse nos pacientes causado pela aplicação da corrente elétrica. O próprio texto também fala para a gente que os pacientes, eles não... É uma técnica que, deixa eu achar aqui no texto de novo, da corrente é formar poros. Aqui, o objetivo da corrente é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse. Então, ele já dá uma informação para a gente que também não vai ter nenhum desse tipo de efeito colateral, causando algum tipo de estresse no paciente, até porque a questão já fala para a gente também que essa técnica é também não invasiva. Tá? Letra C. Inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele. Na questão também está dizendo que ele vai direto ao alvo, direto ao ponto onde está, onde o medicamento precisa atingir. Então, também não é a letra C. Letra D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Essa é a primeira informação que a gente tem no texto, porque ele fala o seguinte: não seria perfeito se as moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde está o problema e fossem apenas até aquele local exercer a sua função. E aí, no parágrafozinho anterior, ele fala que também pode atuar em locais diferentes do local-alvo, desencadeando efeito além daqueles desejados. Esses são os medicamentos de via oral. Toda vez que se fala em efeitos além dos desejados, vai estar se referindo aos efeitos colaterais da medicação que é por via oral. Então, a nossa resposta correta é a letra D. Diminui o efeito colateral dos medicamentos se comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via oral. Então, é uma questão que você não precisa ter total conhecimento, ter um grande domínio do conteúdo. É algo que você faz simplesmente por interpretação. Questão 8. Pessoal, questão 7, tranquilo? Essa era bem interpretação mesmo, né? Era só ler o texto. Sim, essa estava parecendo de língua portuguesa, né? Sim. A Esther falou que tranquilo. Beleza, vamos lá para a questão 8. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com grupos carbonilas. Lembrando, anel aromático, o benzeno. Cadeiazinha fechada, 3 ligações duplas alternadas, que é exatamente isso, né? As conjugadas, a alternância entre ligação dupla e ligação simples, e também um grupo carbonila. O grupo carbonila C dupla O, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. E aqui, na própria questão, ele já está te explicando também o que é uma conjugação. Ele já vem direto ao ponto. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água. E aí a gente relembra aquele esquema, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, se ele tem essa parte apolar, que vai reduzir a solubilidade no composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa dos protetores? Então, vamos lá. Na letra A, a gente tem o anel benzênico, o anel aromático está lá, presente na estrutura. A gente tem também a alternância,
entre ligação simples e ligação dupla. E nós temos ali C dupla O, OH. Então, essa presença ali do C dupla O, OH, já nos dá Ai, a presença da carbonila. Gente, fugiu da cabeça o nome da carbonila. E aí, ali está a presença da carbonila. Então, a letra A é uma possível candidata para que a gente possa ter como... o sorrisinho lá que a Karine colocou como resposta correta. Letra B. A letra B a gente já manda embora, elimina porque não tem o anel benzênico. Então, a letra B não vai fazer parte das nossas candidatas. Letra C tem o anel benzênico. Ali próximo do anel benzênico, a letra C, ela apresenta alternância entre a ligação simples e a ligação dupla. Porém, na nossa letra C, não temos a presença da carbonila, C dupla O. Letra D, nós temos a presença... A letra C também não é uma boa candidata, porque não tem a carbonila. Letra D, nós temos o anel benzênico, confere. Nós temos a carbonila, C dupla O, confere. Porém, na letra C, na letra D, desculpa, nós não temos a alternância ali na cadeia longa com as ligações simples e ligações duplas. Então, a letra D também não é candidata à vencedora. E na letra E, nós temos a presença do anel benzênico, confere. Nós temos a carbonila, confere. Nós temos a alternância, ligação simples, ligação dupla. Beleza, como fazemos agora para escolhermos entre as nossas duas possíveis candidatas? A questão, ela nos dá uma outra informação, que é a presença da questão da polaridade, onde a gente vai analisar a polaridade. Então, outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede a sua rápida remoção quando do contato com a água. De acordo com as considerações... Pronto. Então, voltei lá na questão e empolguei na leitura. Portanto, entre nossas duas candidatas, qual que vocês escolheriam? Pensando nesse ponto da polaridade. Letra A ou letra E? Lembrem lá daquela história dos hidrocarbonetos, muito polares, cadeias carbônicas. A Esté e a Letícia falaram que acha. Na verdade, a Esté falou que acha que a letra A. A Letícia afirmou, com certeza que é a letra A. E aí, o restante do pessoal? Então, vamos lá. Pode chutar, gente, não tem problema. Não tem? E a Letícia falou que não é certeza, não. Letícia, você colocou lá a letra A. Achei que você estava certa disso. Bom, gente, vamos lá. A gente está pensando, agora analisando essa questão de polaridade, vamos pensar o seguinte. Ela está falando que precisa ser em uma das extremidades.
A extremidade da letra A, ela tem C-O-OH, que é a característica do ácido carboxílico. Essa é a extremidade. Se você olhar para essa molécula, para essa extremidade da molécula, e você pensar naquele esquema do semelhante dissolve semelhante, e pensar na molécula da água, H2O, talvez eles estejam uma semelhançazinha aí para formar umas ligações aí um com o outro e tal, se dissolver. O que vocês acham? Deu para tirar a dúvida e ter a certeza se é letra A ou letra E? Vocês lembram que quando a gente falou de forças intermoleculares, tinha lá um negócio que eu mostrei para vocês chamado de ligações de hidrogênio, né? Essas ligações de hidrogênio eram envolvidos átomos de hidrogênio com átomos muito eletronegativos, que podia ser o flúor, podia ser o oxigênio ou podia ser o nitrogênio, HFON. Então, quando estiver falando de ligação de hidrogênio, lembra de HFON. HFON. Aqui nesse caso, né, tem um átomo de hidrogênio e tem um átomo muito eletronegativo de oxigênio, né? Então, esses caras, eles estão lá louquinhos para fazer interagir com a água. A água, ela é polar, né? Então, o que vocês acham dessa extremidade? Com base nessas interações. Porque se esse cara tem ali o hidrogênio disponível e tem um átomo muito eletronegativo, ele tá ali querendo, tá no rolê, prontíssimo para fazer ligação de hidrogênio com a água, que também é polar. Então, o que vocês podem concluir sobre essa extremidade? Vocês acham que ela é polar ou ela é apolar, com base no que a Márcia falou? E dormiram. Não tem problema errar, gente. A Esther disse que acha que é polar. Só a Esther. Então, essa extremidade, ela vai ser uma extremidade polar. Quando a gente olha lá para a extremidade da letra E, ela é uma extremidade que não tem essa característica, ou seja, é uma extremidade apolar. Portanto, resposta correta, letra E. Vocês se enganaram, foi com um sorrisinho que eu coloquei na letra A, né? Deve ter sido. Boa, gente. Não, quando vocês verem, assim, tá falando de polaridade, lembra aquelas cadeias carbônicas enormes que a gente foi ver? E a gente viu que elas formavam lá ligações com hidrogênio? Se vocês forem fazendo esses cortes, né, quando tem a cachorrada aqui em casa, quando a gente vai cortando, né, a gente vai ver que as ligações, aquelas ligações com hidrogênio, quando a gente está falando de polaridade, né, elas se anulam e ali a gente não cria polos. Então, toda vez que está falando de hidrocarbonetos, ligação carbono-hidrogênio, quando tem essas cadeias carbônicas enormes, sem nenhum átomo de oxigênio, nitrogênio, flúor, que são muito eletronegativos, a gente está falando de superfícies que normalmente são apolares. Apareceu esse oxigênio, flúor, nitrogênio, átomos muito eletronegativos, adoram elétrons, adoram criar essas cargas parciais, são superfícies polares, que vão ter polos elétricos, lembra? Polar de polos elétricos. Tem carga ali, então tem polos, é mais polar. Não tem tanta carga ali, aqueles coisinhas se anulam, como a gente já fez nas aulas de polaridade, vamos ter uma superfície apolar. Tudo bem? Vamos lá, sim, dá para continuar. Parou aqui, os dois bonitões se jogaram no chão e estão dormindo agora. Questão 9. Músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes, que respondem a uma corrente elétrica com um movimento mecânico. Mais uma vez, a gente vai falar aqui da presença da corrente elétrica. A oxidação e redução de um polímero condutor criam cargas positivas e
ou negativas no material, que são compensadas com a inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Lembrando que um íon cátion, ele tem carga positiva, porque ele perde elétrons, e os elétrons são cargas negativas, por isso que ele é positivo, porque vai ficar com excesso de carga positiva ao perder a carga negativa. E o íon ânion é um íon que tem carga negativa, porque ele vai receber elétrons. Quando ele recebe elétrons, ele fica com excesso de carga negativa. Por exemplo, na figura, os filmes escuros são de polipirrol e o filme branco é de um eletrólito polimérico, contendo um sal inorgânico. Quando o polipirrol sofre oxidação, há a inserção de ânions para compensar a carga positiva no polímero, e o filme se expande. Na outra face do dispositivo, o filme de polipirrol sofre redução, expulsando ânions, e o filme se contrai. Pela montagem em sanduíche, o sistema todo se movimenta de forma harmônica, conforme mostrado na figura. Então, vocês têm aí a representação da figura e as setinhas indicando a entrada e saída da corrente elétrica. E aquela camada do meio, a camada intermediária, ela é neutra. A camada central de eletrólito polimérico é importante porque, letra A, absorve a irradiação de partículas carregadas emitidas pelo aquecimento elétrico dos filmes de polipirrol. Aqui, quando a gente está falando, está somente fazendo essa leitura do texto inicial, em nenhum momento ele está falando que existe qualquer tipo de reação que seja exotérmica ou endotérmica, que é o que tem a ver com a questão de liberação ou absorção de calor. Letra B, permite a difusão dos íons promovida pela aplicação de diferença de potencial, DDP, fechando o circuito elétrico. Aqui a gente vai pensar parecido com o que a gente raciocinou para aquela primeira questão que eu fiz com vocês agora há pouco. Se essa corrente ela vai estar circulando, então a gente vai pensar que o sistema ele vai estar realmente fechado, para que ocorra esse transporte, esse passeio aí dos íons através desses filmes. Portanto, resposta correta, letra B. Eu ia analisar as outras, mas aí como já está esticado um pouquinho, aí eu analiso a letra A, a letra B para vocês, para a gente poder dar sequência nas resoluções. Pessoal, deu para entender? Alguma dúvida? Certo, beleza. Então, pessoal, minha parte fecha aqui. Oi, gente, boa noite. Eu vou dar continuidade. Primeiro, eu gostaria de relembrar umas coisinhas básicas. Vamos começar pela chuva ácida, que ela é consequência da poluição atmosférica com óxidos ácidos, que reagem com a água da chuva, produzindo ácidos fortes. Os principais ácidos da chuva ácida são o ácido nitroso, HNO2, perdão, o ácido nítrico, HNO3, o ácido sulfuroso, H2SO3 e o ácido sulfúrico, H2SO4. A chuva ácida, ela causa impactos ambientais, como a morte de peixes em rios e lagos, alteração do pH do solo e degradação de prédios e de monumentos. Sabendo quais são os principais ácidos e os impactos ambientais causados pela chuva ácida, vamos responder essa questão. Primeiro, vamos começar lendo pelo comando. Quer saber, esse processo de deterioração ocorre em função da... Aí a gente vai ler as alternativas. Letra A, oxidação do mármore superficial pelo oxigênio. Letra B, decomposição do mármore pela radiação solar. Letra C, onda de choque provocada por ruídos externos. Letra D, abrasão por material particulado presente no ar. Letra E, acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça.
Agora vamos ler a questão. O mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, CaCO3, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função da... Vocês acham que é qual letra? Alguém? Lembra que não tem problema, enfim, errar. Pois é, tá todo mundo aqui para aprender. E a Esté acertou, é a letra E, a ser da chuva que cai sobre a superfície da peça. Como falado antes, um dos impactos ambientais da chuva ácida é a degradação de prédios e de monumentos. Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Então pode passar para a próxima, Karine. Boa. Só um minutinho que foi. Agora eu queria retomar o que é eutrofização. A eutrofização é um fenômeno que ocorre como consequência do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático, principalmente por fósforo e nitrogênio. Essa grande quantidade de nutrientes, aumentada também pela morte das algas, ajuda na reprodução e aumento exagerado de bactérias aeróbias. Sabendo o que é eutrofização, vamos para outra questão. Para a produção de etanol combustível, as usinas Eita, que eu errei. Primeiro a gente começa lendo o comando, gente, perdão. Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a: letra A, erosão do solo. Letra B, produção de chuva ácida. Letra C, elevação da temperatura global. Letra D, eutrofização de lagos e represas. Letra E, contaminação dos rios por pesticidas. Para a produção de etanol combustível, as usinas retiram água do leito de rios próximos, reutilizando-a nas suas instalações. A vinhaça, resíduo líquido gerado nesse processo, é diluída para ser adicionada ao solo, utilizando uma técnica chamada de fertirrigação. Por meio desse procedimento, o fósforo e o potássio, essenciais à produção da cana-de-açúcar, são devolvidos ao solo, reduzindo o uso de fertilizantes sintéticos. Essa intervenção humana no destino da vinhaça tem como resultado a diminuição do impacto ambiental referente a... Qual vocês já acham que é? Isso, a letra D. Alguém tem alguma dúvida? Então, tudo tranquilo, né? Pode passar para a próxima, Karine. A gente já reviu eutrofização do solo. Eutrofização é não... Ou do solo não. Desculpa, a eutrofização é um fenômeno que ocorre como consequência do aumento da quantidade de nutrientes no ambiente aquático. Ela é quando fica aquela água turva, sabe? Isso que é eutrofização. Entendeu? De nada. A gente já lembrou quais eram os principais ácidos da chuva ácida. Então vamos lá. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o: letra A, formação de chuva ácida. Letra B, surgimento de ilhas de calor. Letra C, redução da camada de ozônio. Letra D, ocorrência de inversão térmica. Letra E, emissão de gases do efeito estufa. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás de oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas a seguir. Temos a equação 1, 2SO2 mais O2, formando 2SO3. Equação 2SO3 mais H2O, formando H2SO4, que é um ácido forte. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o... Vocês acham que é o quê?
Alguém mais? Falaram que era a letra A. Isso, gente. A letra A. Vocês acertaram. Parabéns. Karim, tem alguma coisa para complementar? Não, acho que eles foram super bem aqui, né? Eu acho que a gente falou um pouquinho na última aula da chuva ácida, mas só uma dica assim, quando o Enem estiver falando, aqui, por exemplo, ele colocou as reações, né? Então, são óxidos. Óxidos são substâncias que vão estar lá com oxigênio na composição, né? Reagindo com água e formando ácidos. Então, vocês vão lembrar que isso tem um nome, que é a chuva ácida. Então, toda vez que ele está te falando de óxidos, seja SO2, como a Morgana falou, NO2, né, que ela citou também, CO2, esses caras todos aqui que tem oxigênio, eles se combinam com a água, né? Eles têm lá uma finalidadezinha, então H2O. Vou pegar aqui qualquer exemplo de óxido para a gente trabalhar. Aqui ele está mostrando o SO3, por exemplo. Esses caras, eles reagem, né? E quando a água ela reage com esses caras, então fica H2. Lembra que uma reação química todo mundo ali se conserva, né? Então fica H2, SO4, que é um ácido sulfúrico, um ácido muito, muito forte. Então, o que acontece? A chuva, que é água, né, reage com esses óxidos que são liberados na atmosfera, isso por conta das indústrias, das fábricas, né? Ela captura esses óxidos, eles reagem e acidificam a chuva, né? Então, se a gente for lembrar lá da questão que o Jim trouxe, lá das escalas de pH, esse pH ele fica cada vez mais baixo, né? Porque a gente está aumentando a acidez dessa chuva. Então, só para fechar aqui nossa aula, né? Eu comecei lá mostrando algumas questões, tipo, desde matemática, né? Que era só você fazer um desenvolvimento matemático que você conseguia achar a resposta, né? O Jim, ele trouxe umas questões que elas envolviam, mas você saber alguns conceitos chaves, então se você soubesse, por exemplo, uma escala de pH, ou que são conceitos assim mais simples, né? Não necessariamente envolvem um grande conhecimento químico, ou se você lembrasse coisas mais pontuais, você conseguia resolver questões. Eu mostrei para vocês também que caso vocês não soubessem nada disso, né, como era a questão daquela água, né, dela não ser inflamável, vocês já tinham 50% de chance de acertar a questão. E isso no Enem já é muito, né, que é uma dica legal para a gente fazer as questões. Depois a Márcia mostrou algumas questões que elas eram mais interpretação de texto. Elas, em tese, eram de química orgânica, mas se você conseguisse ler o texto, conseguisse interpretar as questões, o que ele falava lá, buscar as informações, você também acertava a questão. E a Morgana trouxe agora essas questões mais de química ambiental. Então, se está falando na reação, por exemplo, de água reagindo com algum óxido e formando um ácido, está falando de chuva ácida. Se está falando, sei lá, de problema de desmatamento, sempre, sei lá, se está falando de algum problema ambiental, sempre procura nas alternativas alguma coisa ligada ao desmatamento, alguma coisa ligada à ação do homem. Então, são algumas dicas que a gente resolveu trazer, né, para que vocês façam a prova com tranquilidade, assim, de que sempre vai ter alguma questãozinha, assim, que dá para a gente. Não necessariamente a gente precisa ser tudo, nunca dá para saber tudo, né? Nunca a gente chega sabendo tudo para a prova. Mas se a gente conseguir pegar alguns detalhezinhos ali, ler um pouquinho mais algumas partes, lembrar de algumas coisinhas mais básicas, a gente consegue sim fazer algumas questões. Então, é para vocês ficarem tranquilos assim com a prova, tentarem analisar os detalhezinhos que eles te dão. Se tiver uma questão de gráficos ali, observar com atenção, observar o que ele está te explicando no enunciado, né? E sempre relacionar também com o que vocês veem no cotidiano. Então, vocês sabem que a água não é inflamável, por exemplo. Ali, só sabendo, vendo uma coisa que é do seu cotidiano, você já conseguiu eliminar 3 alternativas, entendeu? Então, acho que era mais isso para vocês fazerem a prova mais tranquilos, assim, né? Tentarem seguir essas dicas de resolução. E, enfim, acho que era isso da minha parte. Só queria desejar, assim, para vocês uma excelente prova. Eu sei que vocês já fizeram o primeiro dia.
Façam o segundo dia com tranquilidade, assim, não se desesperem com antecedência, porque, enfim, sempre, eu sou um exemplo, eu fui muito mal no segundo dia, por exemplo, mas o primeiro deu uma ajudadinha, então sempre dá para a gente conseguir, depende muito do TRI, depende muito da quantidade de acertos, mas não se desesperem assim para fazer o segundo dia só porque é de exatas, vão fazer a prova tranquilos, tentem acertar o máximo que dá. Enfim, acho que era isso da minha parte, não sei se a Morgana quer complementar também. Eu só quero dizer obrigada pela aula, foi ótimo, vocês saíram muito bem. Peraí, deixa eu terminar de falar, mãe. E eu queria desejar muito boa sorte para vocês. Vão com calma, vai dar certo. E agora eu vou passar a palavra para minha mãe. Oi, gente. É que acabou a bateria no meu notebook. Eu vim dar tchau e desejar boa sorte para vocês também, tá? Tenham calma, respirem, não precisa desespero, tá? E vai dar tudo certo. Exato. Se vocês tiverem alguma dúvida final, assim, ou quiserem pedir algum conselho, não sei, manda mensagem pra gente. Vou ser um prazer para mim responder alguma coisa. Tá, eu vou estar muito na torcida por vocês, porque eu sou desse jeito, eu sempre fico nervosa pro Enem, enfim, porque eu vou estar torcendo muito para que vocês se saiam muito bem. E eu acho que é isso. O Jim vai mandar uma boa prova também. É que ele ficou preso no jogo do Santos. Mas eu tenho certeza que ele também vai estar na torcida. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E qualquer coisa também aqui de nós professores, a Morgana é quem está mais recente de Enem, né? O último dela foi o ano passado. Então, foi esse ano, né? Que a prova foi em janeiro. Então, se vocês